Olá, eu sou Dorli Kamkaji, psicanalista e psicoterapeuta, e hoje vamos conversar sobre lutos. Lutos fazem parte da nossa vida e são momentos difíceis e são etapas necessárias que todos vamos passar de muitas formas. Se a gente pensar que quando o bebê nasce, ele já sai de um estado onde ele estava muito bem, onde ele estava muito tranquilo, muito cuidado dentro da barriga da mãe e vai para o mundo hostil, para o mundo difícil. Essa já é uma transformação que para alguns bebês demora muito tempo para se adaptar. Não é propriamente um luto, mas é uma mudança muito difícil. É um nascimento, mas é um nascimento no qual ele precisa se adaptar e cada adaptação da nossa vida exige uma resiliência, exige uma capacidade de uma nova adaptação, de uma mudança e de perdas. Então, a gente pode entender que já é uma passagem, já é um momento muito difícil. Depois o bebê mama e está no seio dessa mãe, que é uma coisa maravilhosa, que é muito bom, é aconchegante, é aquele leite quente, é o estar sendo cuidado no colo, é um carinho todo. Ele perde o seio da mãe. Também é uma perda, também é uma mudança, também é um momento de um desmame, onde que ele sofre algumas situações e vai se adaptando a um leite de mamadeira, a uma comidinha e a outras coisas boas onde vamos tendo ganhos. Vai entrando na escola, que vai aprendendo a lidar com os amigos, com crianças, num outro ambiente que também muitas vezes é difícil, mas sai de casa e vai para o mundo, depois na adolescência, onde acontece a mudança de um corpo que se transforma, um corpo que nem sempre é um corpo bonito, um corpo que fica mais gordo, mais magro, cheio de espinhas, um corpo de hormônios, um corpo que não corresponde muitas vezes com aquilo que essa criança, adolescente, que não é mais criança, pensa e vive, até chegar à idade adulta. Então existem transformações, mudanças e que para alguns são vividos como lutos, essas mudanças e essas perdas. Mas existem lutos muito difíceis nas nossas vidas, que são a perdas de entes queridos, que são a perdas de pessoas que a gente gosta muito e que são passagens difíceis, porque a gente não consegue repor. A gente pode tentar se adaptar. Alguns são muito difíceis, como a perda de um grande amor, a perda de um amor que nos causa uma dor enorme, no qual a gente coloca toda a nossa libido de vida nesse outro, a gente coloca o nosso Eros, que é essa energia vital, energia sexual, e passa a viver Thanatos, que é a energia de morte. Muitas vezes, quando a gente perde um amor, a gente vive uma depressão tão grande que é como se a gente também tivesse morrido, porque nem todos fazem esse processo de luto, e sim, nessa dor, nesse adoecimento, a gente vive uma melancolia, que é quando a gente se identifica com aquilo que a gente perdeu. Quando a gente consegue fazer esse luto, que a gente fica triste, fica deprimido, não sai de casa, demora a gostar de outra pessoa, a gente está elaborando o luto dessa perda. E quando a gente se identifica e não quer, você se identifica com essa pessoa que foi embora, que nos abandonou, como se você fosse uma parte dela, então você se abandona, você deixa de ter vontades e daí você vive uma melancolia, que é a introjeção daquilo que foi embora. Muitas pessoas fazem isso, fazem melancolias do passado. Eu fui linda, eu fui maravilhosa, eu fui diretor de uma multinacional e não conseguem se readaptar num outro trabalho, num outro momento, porque os lutos não são só das perdas das pessoas, mas são também das posições que a gente viveu. Muitas vezes alguém que teve muito dinheiro e está no momento que não pode mais ter aquele apartamento enorme, aquela casa, não consegue se readaptar ao que esse momento me permite ser. Então também é vivido como um luto. E tem os lutos de pessoas que a gente ama. Uma mãe quando perde um filho, é terrível, é terrível. É uma dor que não tem comparação no mundo. É uma dor que ela nunca vai repor. Ela pode sobreviver, ela pode ter outros momentos bons, mas esse luto vai estar instaurado dentro dela, por mais que ela tenha uma força e consiga fazer modificações na sua vida, ela vai carregar dentro dela
essa dor muito grande. Assim como quando um filho perde um pai ou uma mãe, são momentos muito difíceis. E a gente carrega essa dor, e a gente carrega essa mãe ou pai amado, e se não foi amado, pior ainda, porque quando é amado, a gente introjeta algo muito bom, e que fica, que depois você pode passar num amor. Aquele amor que você recebeu do teu pai ou da tua mãe, você transmite para uma outra pessoa que você gosta, ou para um filho, ou para um sobrinho, ou para o teu amor afetivo, teu amor sexual. Você passa essas coisas, desse amor tão grande, que é esse amor de Eros, não só erótico, mas é um amor da vida. E uma coisa que é importante a gente entender, que muitas vezes, na medida que o tempo passa, que esse Cronos passa, também existe o tempo Kairos, que é um tempo filosófico, um tempo grego. Kairos, que quer dizer o tempo das coisas que eu construí e que estão dentro de mim, que é um tempo do que eu li, do que eu amei, de quem eu sou, das músicas que eu gosto. Então é importante nesse processo de lutos que a gente está falando, que a gente sempre vai ter. Embora a gente não precise estar de luto, a gente vivencia perdas. Então é unir esses dois tempos, o tempo Cronos do relógio com o tempo Kairos, que é o tempo daquilo que a gente adquiriu, daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente pôde aprender e apreender da nossa composição de vida, porque a gente vai perder coisas e algumas coisas vão deixar de ser importantes para a gente. Talvez aquele amor que a gente amava tanto, depois de algum tempo a gente vai refletir que, olha, será que era tudo isso? Poxa, como eu estava enfeitiçada, e esse trabalho, será que me dava tantas coisas? Então a gente transforma e dá um novo significado a algumas coisas que foram postas em primeiro plano. Então são lutos elaborados e outros vão ser lutos de uma vida inteira, porque algumas perdas, elas nunca vão ser repostas, elas precisam de um trabalho mesmo, de uma análise profunda, de muita espiritualidade e de aprender a conviver com dores. As dores fazem parte do nosso processo e elas são difíceis. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Espero até breve o nosso próximo encontro.